Oi, gente, que saudade eu tava de estar voltando a fazer esse programa. Eu tô aqui com a Fran, mas assim como acontece comigo, acontece com muitos de vocês e tem hora que a gente passa por certas coisas que nos atrapalham, mas estamos de volta e eu tô feliz. Porque esse retorno do nosso Tô Aqui com a Fran, a gente vai estar batendo um papo com uma pessoa que hoje é um dos grandes representantes das forças empresariais também, aqui dentro de Alagoinhas, é empresário. Então aproveitem, vá compartilhando, mandem suas perguntas para o nosso presidente do CDL, Bruno Fagundes. Gente, a minha entrevista de hoje, do Retorno Tô Aqui com a Fran, é com ele, com Bruno Fagundes. Bruno, seja bem-vindo, né? A primeira vez comigo aqui no Tô Aqui com a Fran. Verdade, Francisca. É uma grande satisfação poder estar aqui hoje, né? Acho que você que é uma pessoa que eu admiro muito, você que sempre teve uma postura empreendedora muito forte aqui no município, né? E a gente já vem trocando algumas ideias aí já, não é de hoje, né? Verdade. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e agradeço muito a oportunidade que você está dando aos representantes do comércio local, da gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente pensa, do nosso ponto de vista e daquilo que a gente acha, que a gente pretende fazer durante esse período tão delicado que a gente está vivendo no momento. Verdade, né? Eu aproveito assim para parabenizar essa cidade maravilhosa, parabenizar Alagoinhas pelos seus 167 anos, né? Que fez o seu aniversário ontem, a emancipação. Eu tenho uma admiração pelo comércio de Alagoinhas muito grande, porque Alagoinhas é uma cidade de turismo e de comércio. Alagoinhas é uma cidade forte. Se a gente começar a se organizar mais um pouquinho, a gente não vai ficar devendo muito, quase nada para a Feira de Santana. Nós sabemos disso, eu acredito nisso, eu acredito que você também acredita nisso, né? Então, assim, eu quero parabenizar a cidade de Alagoinhas, as representações, as forças empresariais por tudo que vocês estão fazendo e dizer que eu sou muito feliz há 10 anos morando aqui nessa cidade. E tudo que eu tenho conquistado aqui dentro dessa cidade, eu agradeço muito a Deus, é claro, primeiramente, e depois a todos vocês que já conhecem o meu trabalho, que apoiam o meu trabalho, né? Eu vou começar já apertando ele assim, sem abraçá-lo. Como foi para você esse início, né, da sua gestão e já pegando essa pandemia que afetou todo o nosso comércio? Olha, Francisca, eu já vinha desde o início do segundo mandato na CDL de Yuriase, né, que ele já iniciou esse segundo mandato já dizendo, eu só assumo se já tiver quem me substitua, né, e já ficou certo, né, de que se fosse do desejo dos nossos associados, né, de que eu assumiria, né, ao final do segundo mandato dele. Mas assim, nós nunca imaginamos, né? Acho que ninguém nunca imaginou que iríamos estar passando por um momento tão delicado como esse que a gente está vivendo hoje, tão sério, né? E para mim foi assim muito desafiador, né? Eu acredito muito em Deus e assim eu sempre peço a Deus sabedoria, sempre nas minhas orações, né? E eu acredito que Deus, ele não simplesmente lhe dá a sabedoria como num passe de mágica, mas ele lhe dá oportunidades de exercer a sabedoria, de exercer aquilo que você pede. Então eu tenho procurado encarar, né, esse desafio pelo qual tenho passado, né, justamente como uma forma, né, de tentar exercer essa sabedoria que eu tanto peço a Deus, né, na tomada de todas as minhas decisões, né? Então, na verdade, eu enfrento essa situação primeiro com muita gratidão, com muita fé em Deus e assim tentando dar o máximo, né, para que a gente saia disso da melhor forma possível, né, para que os impactos gerados no município sejam os menores possíveis, né, para que a gente possa novamente ter o nosso comércio aí funcionando em toda a sua plenitude, né, como sempre foi ao longo de todos esses anos aí, desses 167 anos de Alagoinhas. Vocês criaram um grupo do WhatsApp,
Quais as necessidades maiores foi mencionada pelos empresários que fazem parte desse grupo? Assumi a gestão da CDL juntamente com a nova diretoria, mas também tinha os problemas, como todos os empresários estão tendo, dentro da nossa própria empresa, né? E além dos problemas em casa, porque as crianças ficaram sem aula, né? Então, a empresa fechada e é tudo muito novo para todo mundo, né? Foi bastante desafiador, bastante difícil, né? E o grupo que a gente criou foi justamente uma forma de tentar gerir melhor essa crise, porque eu comecei a perceber que nesse momento onde existe muita insegurança jurídica, onde existe muita insegurança se as empresas vão abrir, se vão fechar, né? Se podem investir, se não podem, né? Então, principalmente aquele pequeno empresário que não tem uma estrutura jurídica na sua empresa, uma estrutura de consultoria, né? Eles começaram a procurar a gente com muita assiduidade, né? Eu disse, bom, eu tenho que fazer um grupo realmente da CDL. Não vai ser um grupo para associados da CDL, a ideia foi de fazer um grupo realmente para o comércio de Alagoas aberto. Não interessa se você é associado à CDL ou não, se você quiser se associar, ótimo, mas é um grupo onde a gente trata todos, independente de ser associado à CDL ou não. Tratamos todos da mesma forma, né? E esse grupo foi justamente na tentativa de gerir essa crise, porque as pessoas me procuravam muito. Eu disse, bom, eu tenho que ter esse canal de comunicação para eu poder lançar informação e ela ser acessada por um maior número de pessoas. Senão eu vou ter que passar o dia inteiro, a noite inteira no WhatsApp respondendo várias e várias mensagens. Então o grupo foi uma forma de facilitar essa comunicação com o empresário. Hoje a gente já está com em média 230 pessoas nesse grupo de WhatsApp. Eu acho que foi uma iniciativa que deu certo, que aproximou mais a CDL do comerciante, do empresário local, porque a ideia que se tinha muito é que a CDL é só SPC, né? Mas a função principal da CDL, o SPC é apenas um produto da CDL, né? Mas a função principal da CDL, a função social da CDL é justamente de fomentar o desenvolvimento econômico no município, de fomentar o varejo, né? E é isso que a gente tem tentado fazer em meio a todo esse caos que está instaurado no nosso município, no nosso país. De alguma forma a gente precisa tentar manter as coisas funcionando minimamente, de alguma forma a gente precisa fomentar realmente o varejo, fomentar a inovação desses empresários, né? Prestar essa consultoria de ordem jurídica, de ordem administrativa, de ordem política também, né? Para esses empresários que tanto precisam nesse momento, né? Eu até tenho evitado, Francisca, falar a palavra empresário, porque quando a gente fala empresário, né, geralmente as pessoas associam aquele cara que é muito bem sucedido na vida, que vai trabalhar naquele carrão importado e tem uma mega empresa, né? E na verdade Alagoinhas é uma cidade que na sua grande maioria é formada por pequenas empresas, pequenos comerciantes, né? Então justamente é esse pessoal que a gente procura atender de uma forma mais eficiente, de uma forma mais próxima, mais calorosa, né? Seja através desse grupo, seja através de reuniões presenciais, né? Seja através de telefone, da forma que precisar. Eu costumo dizer a todos que me procuram que eu estou à disposição, independente do horário que for. Eu assumi a presidência da CDL, eu assumi essa gestão, essa liderança, não fui forçado a isso, né? Eu me propus a fazer, então o mínimo que eu posso fazer é retribuir a confiança que foi depositada em mim, dando o meu melhor. É um dos questionamentos, eu falo isso pelo fato do meu trabalho me dar muito acesso a vocês, empresários, e alguns chegaram a questionar isso comigo. Francisca, a gente está tomando todas as medidas aqui dentro da empresa, funcionário, se o funcionário estiver com febre, a gente quer saber logo qual é o motivo da febre, então, graças a Deus, a gente não tem problema nenhum. Então, quando falam em lockdown, que é a bola da vez, os empresários, os comerciantes, eles se assustam. Eles se assustam porque eles se sentem, em parte, ofendidos por toda uma medida que é exigida, que eles têm tomado e que dentro da empresa deles não está acontecendo, e a aglomeração central da cidade, a aglomeração dos bairros na cidade,
que é onde a gente sabe que tem os maiores casos, né, que estão acontecendo os maiores casos. Então, assim, você está desde o início da semana, você se reunindo com as forças empresariais também, os representantes da associação comercial, representante do Cicomércio, né, representante do sindicato, o posicionamento das forças empresariais, das instituições que estão tendo todo o apoio é contra o lockdown? Olha, Francisca, o nosso posicionamento, ele não é contra o lockdown. O nosso posicionamento, ele é contra qualquer medida que restrinja direitos, que cause prejuízos, seja de que ordem for às pessoas, e que não tenha eficácia comprovada. Certo? Justo. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas até diziam, falavam que eu tinha uma postura muito passiva inicialmente sobre essa questão. Mas não é, como você bem disse, eu não sou médico, você não é médica, nós não somos da área de saúde. Né? Então, assim, as medidas começaram a ser tomadas, o comércio de Alagoinhas ficou fechado por mais de 30 dias. Depois foi reabrindo, medidas restritivas e tal. Depois veio junho, anteciparam alguns feriados, fechamos novamente. Né? Mas a gente começou a perceber, empiricamente, pelos fatos, realmente, que as medidas vinham sendo adotadas em diversos municípios, não só em Alagoinhas, em diversas cidades da Bahia e do Brasil, e os resultados não vinham sendo satisfatórios. Né? E começamos a perceber que o poder público, não vou falar restrito a Alagoinhas, mas digo o poder público em geral, acho que prefeitura nenhuma no Brasil tem realmente perna, tem estrutura para poder bancar realmente um lockdown como ele é preconizado a ser feito, né? Então, você simplesmente fechar empresas, certo? Gerar desemprego, gerar queda de arrecadação no município. Já está difícil para todo mundo. Fechamento de empresas com base em algo que não tem uma efetividade comprovada é muito difícil. E eu digo que não tem efetividade comprovada por quê? Não porque o lockdown seja bom ou ruim, eu não sou técnico para julgar isso. Mas a gente sabe quando se fala de isolamento social, não tem como ter meio isolamento social. Não é? Então, não dá para você simplesmente fechar o comércio, fechar os estabelecimentos e você não ter uma estrutura de fiscalização suficiente para fiscalizar os bairros, para você fiscalizar central de abastecimento, né? Entre outras questões. Então, se fechava o comércio, mas a gente via uma imensa aglomeração de pessoas nos bancos, lotéricas, supermercados, porque gerava aquela histeria das pessoas em busca de alimento, o medo, não é? E nos bairros as pessoas não têm o hábito ainda de se cuidar da forma que é preconizada pelas autoridades de saúde, e não se via uma fiscalização nesse sentido, não se vê ainda, e eu creio que é muito difícil disso acontecer, porque não temos a estrutura necessária para isso, né? E no momento onde você tem queda de arrecadação, né, dos entes federativos, né, o governo federal, estadual e municipal, você tentar implementar essa estrutura, com certeza não é o momento, não é agora que vai se conseguir. Né? Então, assim, o comércio ficou fechado, as medidas restritivas estão aí ao longo de 4 meses, mas não vimos os resultados. Né? Então, nesse momento, se propor um lockdown, que seria como a Ailton até falou no programa dele, um mini lockdown, né? É uma coisa que não convence. Então, o que eu peço, né, às pessoas é que quando se sentem, né, para tratar de medidas que vão impactar negativamente a vida, o emprego, a subsistência das pessoas, que façam isso com muita responsabilidade, embasados realmente em aspectos técnicos, científicos, né? Então eu vejo as pessoas me apresentando os órgãos de saúde de diversas esferas, me apresentando diversas tabelas preenchidas com o número de casos e tal, e simplesmente dizendo que tem que fechar. Eu digo, bom, certo, mas então cadê as pesquisas científicas, né? Cadê o embasamento científico de que você fechar as lojas, porque não se fecha tudo, de que você fechar as lojas, você vai ter realmente uma redução
na contaminação, né? Então, até o momento, isso não me foi apresentado. Então, é isso o que eu sou contra, porque não adianta você dizer que tem essas pesquisas, que tem esse embasamento. É necessário que você reúna as classes representativas das pessoas que serão prejudicadas nesse momento e mostre realmente, né, que venham os médicos infectologistas, né, do governo municipal, estadual, né, que nos apresentem essas pesquisas, porque a partir do momento que existe um convencimento e que nos é apresentado dados realmente que tragam fundamentos, bom, é claro que todo mundo está disposto a fazer esse sacrifício, né? O que não pode é a gente simplesmente fazer um sacrifício dessa ordem, né, de empresas que já vem penando ao longo de 4 meses com base em achismo. Isso daí realmente a gente é totalmente contrário. Eu observei isso nas suas 2 entrevistas, tanto de Ailton essa semana, no posicionamento de vocês, que realmente é o que as pessoas, é o que os empresários querem saber. Bem, desde quando, se eu fechar a minha empresa, vai diminuir? Porque eu já estou trabalhando, vamos se dizer, meio lockdown, já estou trabalhando meia boca. Porque não está trabalhando o dia inteiro, né? Está seguindo todas as medidas restritivas. E agora fechar de vez. Aí é como você falou, aí fecha de vez. Algumas outras empresas acabam ficando beneficiadas porque tem que ficar, tá? A gente tem que respeitar isso aí também. E estão abertas, quer dizer, e as outras fecharem, não diminuiu, porque isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Exatamente. Não é verdade? Isso já aconteceu, não diminuiu. A gente fica captando as coisas e tudo bem que toda empresa aberta ela está gerando emprego, ela tem suas despesas também, e as fechadas piores ainda, né? É claro. Mas a gente vê segmentos quando outras pessoas da cidade chegam a falar, por exemplo, a Americana está aberta direto e então tem coisas que vende na Americana que vende na minha loja, que se na minha loja tivesse aberta, eu estaria vendendo. Então, por que a Americana está aberta e eu não posso estar aberta? Eu já ouvi esses questionamentos. Né? Por que as forças empresariais daqui também não olham por isso? Eu posso estar aqui dizendo, não, gente, fique em casa, porque a doença está... E eu posso estar dizendo, não, bora abrir o comércio, tem que abrir o comércio, quer dizer, mas tudo tem que ter o embasamento que você falou, tudo tem que acontecer conforme a necessidade daquele momento. Bem, então, por que agora a gente não tenta fazer diferente em vez de fechar? Né? Quem sou eu para determinar isso? Né? Até isso acontecer, tem que ter também um embasamento, as forças empresariais junto com a gestão municipal também decidindo isso. Mas a gente ainda não mudou a estratégia. A gente só pensa em fechar e não pensa em dizer, não, vamos abrir agora de vez para ver o que vai acontecer, se isso vai aumentar o vírus ou se isso vai diminuir. Isso ainda não aconteceu, né, Bruno? Pois é, desde o início que foram implantadas as medidas restritivas de funcionamento do comércio, né, que a gente defende, né, que na verdade ao invés de haver uma redução de horário, sim, porque isso, a meu ver, gera uma aglomeração maior, porque você tem um tempo menor para que as pessoas vão às ruas, façam as suas compras, né? Na verdade o que a gente acha é que deveria estender o horário, né? Justamente porque você fazendo isso, você dá a oportunidade das pessoas irem ao comércio, né, em horários diferentes e você termina achatando a curva. Bruno, eu olhando como consumidora, a minha opinião seria essa, porque assim, eu já tive dia de ir no comércio, não vou mentir, mesmo passando com minha motinha na hora de parar, eu desisti de parar. Eu dizia, não vou fazer nada hoje aqui não. Pois é, porque assim, e já deixei para ir também justamente esse horário. Por exemplo, para pagar algumas coisas. Passei em casa lotérica lotada, ali do Brasil lotada, aquela outra pequena perto do Bradesco lotada. Pronto. Eu fui às 15h30, ela estava aberta, não tinha ninguém. Eu digo, eu vou arriscar. Eu vou deixar para ir. Depois, quando eu disser assim, não tem mais ninguém no comércio. E quando eu cheguei, não tinha ninguém. Tinha uma pessoa saindo e eu cheguei e fiz meu pagamento. Mas eu escolhi ir no horário já de fechar. Por quê? Porque antes não dava. Por mais que eu tenha passado cedo e quis fazer meu pagamento cedo, eu não fiz.
Porque estava assim. Não, juntou a fila dela com a fila da lotérica e com a fila ali do Esporte Brasil, que é do banco ali. Então, aquilo ali, tudo ali estava em fila. Aí eu digo, eu vou enfrentar uma fila agora. Eu fiz, não vou, não. Aí se você, como a gente vai, para e pensa, se fosse mais tarde, aí você diria, não, eu vou lá no final da tarde, o sol, por incrível que pareça, as pessoas gostam muito até às vezes de vir para o comércio, início da manhã e final de tarde, mas você teria o dia inteiro, final de tarde, início de noite. Eu vejo, e os comentários que eu também escuto, até dos próprios comerciantes, Francisca, se o comércio abrisse o dia inteiro, ou até o horário da gente não era até às 18, botasse agora até às 19h30, até às 20 horas. Exatamente. Botasse agora, aumentasse. A gente, como empresário, a gente vai ter mais despesa? Vai sim. Porque o funcionário ele vai ter que ficar até mais tarde, ou a gente vai ficar mais tarde. Mas, em compensação, a gente quer ver qual é o motivo da pandemia que não diminui, só aumenta e a gente com todas as restrições. Eu acredito, Bruno, que eles estão esperando os comerciantes dentro de Alagoinhas justamente essa postura de vocês. Né? A postura de dizer assim, não, a gente está aqui agora, né? Para, juntamente com vocês, a gente está brigando pelo comércio, pela melhoria, né? Da cidade em relação a esse caos que, na verdade, é um momento difícil de todo mundo. E eu vi num depoimento de vocês, seu também, que vocês estão tendo apoio de algumas instituições. Você quer falar do apoio dessas instituições que vocês estão tendo? Sim. Esse movimento de manter as coisas funcionando, Francisca, hoje, inicialmente, muita gente era contra, né? Mas eu acho que a população em si, com o passar do tempo, né, vai desacreditando nessas medidas que vêm sendo tomadas, né? Eu acho que os gestores que ficam batendo muito nessa mesma tecla o tempo todo, eles terminam caindo num descrédito muito grande, porque as pessoas estão se sacrificando, as pessoas estão em casa, né? E elas não estão vendo o resultado, né? Eu acho que tudo a gente tira pelo resultado. Então, se ao longo de 4 meses só se fala em fechar, só se fala em restringir, e as coisas não estão caminhando, talvez seja o momento realmente da gente buscar, né, um novo meio de agir, né? Um meio de agir que se adeque à realidade do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e do nosso povo, né? Então, assim, talvez culturalmente, né, e talvez administrativamente, você fazer um lockdown no Japão ou na China, ou seja lá em que país foi feito que deu resultado, seja eficiente, né? Mas você talvez fazer isso aqui no Brasil com as questões estruturais, os problemas estruturais que nós temos, e com o povo que a gente tem, que culturalmente tem essa coisa de ter esse contato, de sair e tal. O brasileiro, ele é assim, o baiano, então, mais ainda, né? Então, talvez não seja a medida mais eficaz, mais adequada. A gente precisa ir tentando, é novo para todo mundo, não adianta a gente ficar batendo nessa mesma tecla, né? E eu acho que a partir do momento que as pessoas foram percebendo isso, a gente foi vendo gradativamente uma mudança na opinião popular quanto a questão da abertura do comércio, abertura das empresas. E isso foi fazendo com que outras entidades, né, além daquelas que compõem a força empresarial, também passassem a apoiar nessa situação, né? Então, hoje a gente tem o apoio, além das entidades que compõem a força empresarial, né, a gente tem apoio de entidades como a UAMA, né, que é importantíssima, que representa a União das Associações de Moradores de Alagoinhas, né, que representa realmente o povo, né, de Alagoinhas, né, como a UARA, que representa as pessoas da zona rural, né, as lojas maçônicas. Eu estou acompanhando isso, né? As contas, as associações dos contadores. A grande maioria da Câmara de Vereadores também, Francisco, é bom ressaltar que a gente tem contado com um apoio muito grande da Câmara nesse momento. Eu não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, porque eu posso me passar, né? Mas eu falo da Câmara como um todo. Então a gente percebe, né, que passa a ser um pleito não só isoladamente das empresas
dos comerciantes, mas passa a ser realmente um pleito da sociedade alagoense, que as coisas continuem funcionando, né, de forma segura, né, com as medidas de higiene que são necessárias, né, mas que as coisas continuem funcionando, minimamente que seja, mas tem que funcionar. Porque, Francisca, eu acho muito perigoso quando as pessoas começam a querer ditar aquilo que é essencial, né? Aquilo que é bom para você, o que é bom para mim. Eu acho que a história mostra, né, que muitas atrocidades já foram cometidas. Verdade. Quando pessoas começaram a fazer o que diziam que era bom para você, sem lhe perguntar, né? E faziam diversas situações porque, não, eu tô fazendo isso pro seu bem, tá? E aí ditaduras foram implementadas, diversas situações aconteceram ao longo da história. Tudo isso em nome dessa questão do que é melhor para você, do que é essencial para você. Então, assim, um sapato para quem tá descalço é essencial, né? Uma roupinha de bebê para uma mãe que tá gestante, tá naquela ansiedade do seu filho que vai chegar e tá com a empresa fechada, é essencial, né? Então, assim, alimento é essencial, mas academias, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a academia é essencial. A academia, eu considero, eu gosto de praticar atividade física, né? E a academia é realmente essencial, eu considero, porque assim, inclusive é comprovado de que fazer exercício fortalece a nossa imunidade, né? As academias estão aí fechadas e não existe um plano de reabertura. Justamente. Né? Não se faz um plano de reabertura, certo? É necessário, né, que a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sim, né, que ela atue nesse sentido, né, de que o secretário que é muito meu amigo, uma pessoa que eu admiro e que respeito muito, o André, né? E estou fazendo aqui uma crítica construtiva a ele. Um abraço, né? André. E que talvez até ele já esteja até fazendo isso. Talvez eu só não saiba, então não quero ser injusto, mas estou passando o meu ponto de vista, de que eu acho que é necessário que já se comece a ter um plano realmente, como a gente vê em Vitória da Conquista, que tem um plano que, na minha opinião, é exemplar o plano de retomada da atividade econômica do município de Vitória da Conquista, né? Então, que aqui em Alagoinhas também se tenha. Porque... E temos capacidade para aderir até o mesmo plano que Vitória da Conquista está fazendo. Até melhor. Até melhor, justamente, porque é uma cidade de alto desenvolvimento. E é importantíssimo, entendeu? Porque pior, Francisca, do que estar fechado, é você estar fechado e não saber quando vai poder abrir. Verdade. Né? Isso é realmente muito preocupante. Então, as academias, os restaurantes, né, são setores que vêm sofrendo muito e que é necessário que a gente mostre essas pessoas que existe uma preocupação do município, que existe uma preocupação do Estado com eles também, né? De que, vocês estão parados hoje porque talvez seja necessário, existem indicadores que dizem que academias e talvez restaurantes não sejam, eu não sei, mas em tal momento, né, quando a situação estiver de tal forma, vocês vão poder abrir, né? Mas simplesmente manter fechado é complicado. Você fala uma coisa aí e você me chama a atenção nessa sua fala, realmente, assim, desse plano, porque, assim, até para as academias, até para os restaurantes, para os barzinhos, teria que ter tido um plano para que eles também pudessem funcionar. Nem que fosse de meia boca também. Olha, hoje você só entra 15 clientes seu aqui. Porque, assim, Bruno, aí a gente vai e pergunta quando eu estive no comércio e fiquei assustada. Bom, o povo está com dinheiro. O povo está dizendo que está sem dinheiro, mas o povo está com dinheiro. Porque eu vi assim, eu disse, gente, não é só a comida, não. Se fosse só a comida, você não estava tendo essa aglomeração aí, não. A gente tem que pagar nossas contas, é claro que sim, que temos que pagar nossas contas e tudo. Mas eu estava vendo o povo indo comprar. O que existe também hoje, nesse fica em casa, nessa pandemia, a nossa ansiedade. E a nossa ansiedade, às vezes, nos leva a querer comprar mesmo. Não tem jeito. Nos leva a querer ir para uma academia mesmo, fazer um exercício, não é só ir para a rua, caminhar. Não, a gente quer ir na academia, quer pegar um peso, quer fazer alguma coisa desse tipo. Mas tem uma pergunta que não quer calar para ele, né? Para o Bruno, até para a gente estar falando sobre isso, porque nós temos um comércio muito forte em Alagoinhas, um comércio pulsante mesmo, um comércio que a cidade, ela é considerada e ela é uma cidade de turismo, de comércio,
Mas diante de tudo isso, e que a gente sabe o quanto a cidade é forte, o quanto o nosso comércio é forte, ainda existe gente que quer realmente ver o comércio fechado. Por que será, hein, Bruno? Francisca, essa pergunta realmente, essa é aquela pergunta da maldade, né? Essa é aquela que todo mundo gosta. Essa é o que todo mundo quer saber. Olha, assim, realmente na minha opinião, e agora eu já não posso dar uma opinião como presidente da CDL, mas vou dar uma opinião pessoal minha, né? Como empresário, isso, como exato. alguém que vive do isso, como comércio dentro da cidade. Como cidadão, né, de Alagoinhas, a gente, olha, Francisco, a gente tá no ano eleitoral, né? Infelizmente no Brasil coincidiu ainda, né, de que essa pandemia chegasse justamente no ano eleitoral. Então, assim, eu, pela pouca vivência política que tenho, pela minha pouca experiência, eu não consigo acreditar quando muitas pessoas dizem que em muitas ações que são tomadas nesse momento não existe uma questão política por trás, né? Na minha opinião, existe, né? Então, assim, nós vemos, realmente a gente percebe que tem pessoas que têm interesse, né, de enfraquecer, né, os atuais gestores que estão nesse momento, né, e que é um ano, inclusive, de reeleição, né? Vai ser um pleito eleitoral esse ano, onde todos os prefeitos eles vão brigar pela reeleição, né? Então é claro que a gente percebe que os demais candidatos muitas vezes usam, né, de certas artimanhas, né, para fazer aquilo que a gente chama que não é política, né, mas para fazer a politicagem. Verdade. Né? Que é você... Que atrapalha. Que é você muito. Que é você se aproveitar de um momento como esse, né, para tentar, ao invés de colaborar com aquele que nesse momento tem que deixar de ser o seu adversário político, mas tem que ser a pessoa que está gerindo, né, uma crise pela qual eu estou passando, você está passando e todos os candidatos também estão passando, né? Então é o momento de deixar de lado, mas infelizmente acho que nem todo mundo age dessa forma, né? A gente percebe que existe uma questão política realmente por trás, que existem pessoas que realmente se aproveitam desse momento, né, para oferir vantagens políticas, né? Eu vejo isso com muita tristeza e percebo isso inclusive aqui em Alagoinhas, né? Eu vejo muita gente tentando fazer o mandato do atual gestor de palanque para se promover, né? Eu já comentei isso de manhã. Verdade. Mas a gente tem que ser realista. Eu acho. Sabe, termina ficando muito visível, né? Para quem transita um pouco por esse meio, termina ficando muito visível as coisas, né? Então, realmente, infelizmente, acontece, sabe, Francisco? Então, existem pessoas que são contra o fechamento, a abertura do comércio, né? Eu vejo por questões políticas, e existem realmente pessoas que são contra, às vezes, por realmente ter uma opinião, né, a respeito de uma situação, ou por falta de informação, mas eu acho que essas divergências, elas fazem parte do processo democrático, é assim mesmo que se constroem as coisas num país democrático, né? As coisas acontecem realmente fruto dessas discussões, desses pontos divergentes, né? E cabe ao gestor nesse momento ele ouvir todos os lados e ponderar esses interesses, né? E tentar manter o equilíbrio dentro dessa situação. Que foi até o que você colocou antes. Você disse assim que muitas vezes as pessoas chegam e querem tomar a decisão para o seu bem, mas para o seu bem, não para o nosso bem, né? Exatamente. Porque muitas vezes percebe muito não isso. dava, tá sendo mais por mim do que por você, né? Bem, não, a minha postura é essa, a minha decisão é essa, vai ter que acontecer isso, mas o bem geral em si. E hoje eu posso falar isso como alguém que está sentindo a falta do nosso comércio estar na atividade, porque sou uma promotora de eventos, vocês sabem. Sou abraçada por todas as atividades que faço aqui dentro de Alagoinhas, entendeu? E por vocês, empresas.
Entendeu? Então, hoje eu preciso muito que as nossas empresas realmente elas voltem a estar daquela forma feliz para quando eu puder conversar ou falar de algum projeto, elas dizerem, não, Fran, a gente está no bom momento, porque na verdade hoje empresa nenhuma está no bom momento. E se, infelizmente, esse lockdown vier a acontecer na cidade, ainda piora um pouco mais. Pode ser que tenha que ser respeitável, sim, porque nós não estamos aqui, vocês, eu acredito que a força empresarial, para fazer uma briga política, uma briga militar, muito pelo contrário, vocês estão defendendo o direito de vocês, porque a maioria dos gestores das entidades, eles são empresários. Todos têm seu comércio e todos estão passando também o seu perrengue, o seu problema com a pandemia, com os antecipações de feriados, suas famílias de qualquer sorte também, né? As necessidades, seus funcionários que você está pagando um pouco. Me diga aí, hoje eu tive que até falou, Fran, hoje é quanto do mês? Então pense aí como é que tá a nossa cabeça. Aí vem umas reuniões dessa dizendo que para a semana, em plena folha de pagamento, a gente vai ter lockdown. Em pleno vencimento de IPTU. Justamente, em pleno tudo. Em plena folha de pagamento, vencimento de IPTU, quer dizer, vai fechar o comércio. Como é que a gente fica? Quer dizer, como é que a gente fica? Então, assim... Gente, olha, nós não estamos aqui para banalizar a pandemia, né? A gente não está aqui para dizer, não, o comércio tem que estar aberto mesmo, não. Eu acho assim que o nosso pensar, o seu principalmente, que é um representante das forças empresariais e do empresário e do comerciante dentro de Alagoinhas, não, a gente quer que tenha uma lógica, uma coerência para que se haja um lockdown. Ou a gente quer dizer, antes de haver o lockdown, vamos procurar uma outra estratégia. E antes de tomarem qualquer decisão, procure realmente, que você falou aí, é muito bacana e eu quero assim, frisar bastante isso mesmo. Assim, com todo respeito ao nosso prefeito, ao Poder Municipal, que ele também tem feito, tem se empenhado muito, prefeito, assim, que você continue agora que precisa realmente, na hora de tomar as decisões, essas decisões serem tomadas junto com vocês, forças empresariais que são representantes nossos, que somos investidores e empregadores dentro da cidade. Porque é isso que os empresários precisam. Não, eu estou lá, a prefeitura vai se reunir com quem for, de que vai ter o lockdown, com o responsável de saúde e tal, mas as forças empresariais estão lá junta, está olhando, está verificando também o que é bom. Porque quem sabe realmente, Bruno, o que é bom para o comércio, além do próprio empresário, são as instituições, que é o CDL realmente, que é o Cicomércio, que é a CIA, que é o ARA, que é o AMA, que são as lojas maçônicas, que são os contadores, que os contadores também que o digam como é que não estão eles, junto com suas empresas, com tudo que estão passando. Então, existe essa necessidade. Eu fico muito feliz, estou muito feliz com esse retorno nosso, doutor, aqui com a Fran e com você, numa semana que foi bem polêmica mesmo sobre o lockdown. Desde o início da semana, eu acompanho as reuniões, as entrevistas que você teve, as reuniões que vocês tiveram ontem, também as forças empresariais, colocando o posicionamento de vocês, como você colocou, Francisca, a gente não é contra o lockdown, a gente é contra qualquer medida restritiva que venha nos prejudicar de uma forma que não tenha eficácia no que estão apresentando para a gente. Né? Então, isso é muito bacana. Então, assim, vocês, empresas, empresários que nos acompanharam nessa entrevista, compartilhem depois e saibam, fiquem sabendo que hoje, através do presidente do CDL, eles estão bem disponíveis a estar modificando essa situação, a estar juntando forças com vocês. Porque o que a gente precisa realmente é de um comércio forte novamente, saudável, é claro, que a gente, como eu já falei e o Bruno já falou, graças a Deus, dentro do comércio em si, a gente não está vendo caso, as empresas continuam com as medidas restritivas, usando seu álcool em gel, funcionários com máscara, continue,
né, a limitações de pessoas dentro da sua empresa também, e que com certeza nós juntos vamos passar por isso, porque tudo passa junto, porque não é só uma necessidade do Bruno Fagundes, presidente do CDL, ou do seu José Carlos, presidente da CIA, ou do seu Benedito, presidente do Cicomércio, ou o Sinho, que é representante também do sindicato, e muitos outros. É a necessidade de todos em si. É uma população saudável, é claro. E também, gente, olha, não me levem a mal, mas vamos ter cuidados, nós, os bairros. Eu sei que é muito difícil a gente falar, até porque a gente sabe que as situações de cada um, né, Bruno? É difícil. Tem família que é 5, 6, 7 pessoas dentro de casa, que não dá para ficar em casa, mas que vocês procurem se cuidar, porque sem saúde a gente não tem nada. Sem saúde, a gente não tem dinheiro, não tem empresa, não tem nada. Então, a gente precisa de saúde realmente, e que o prefeito consiga, nessa gestão dele, como chegou esses testes que começaram a ser aplicados ontem, e eu soube que vai chegar mais testes para ser aplicados, né, porque a nossa cidade realmente ela não tem condição de manter um nível de internação grande, mas que as medidas sejam tomadas e que nós, como cidadãos, como pessoas também, né, eu como ser humano, que eu me preocupe com o outro, procure ter aquele cuidado, se eu puder em outro momento, no momento que não tiver aglomerado, que eu vá e que eu procure só ir nas necessidades mesmo, porque com isso, com a minha atitude, com a sua e de muitos outros, a gente faz o nosso comércio voltar a funcionar novamente, né? Porque assim, o comércio ele não está transmitindo a pandemia está vindo de fora para o comércio. Então, assim, o comércio está sendo penalizado com isso, que não é justo, mas a gente tem certeza que agora, com tudo que está acontecendo, com as forças empresariais e com a gestão municipal, a gente vai chegar aí, e com esse chamado que você deu, viu, André, realmente que o CDEA ele tem que estar junto também. A gente acredita realmente que essa junção e essa união de vocês, forças empresariais. Eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade, que eu sei que você teve uma semana bem corrida, mas a sua disponibilidade de ter vindo aqui conosco no programa Tô Aqui com a Fran. Quero agradecer a vocês, meus apoiadores, né, do meu programa Tô Aqui com a Fran, que é a Startnet, que é o Laboratório Clila, que é a Ideal Físio, a Corretora de Seguros Aprovate, a Mad Resende, a Loja do Marceneiro, Estofados e CIA. E eu gostaria que você deixasse uma palavra do Bruno Fagundes, empresário e presidente do CDL. Olha, Francisca, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, batendo esse papo com você. E assim, eu queria deixar um recado, né, para você, empreendedor do município de Alagoinhas. Você que ousou empreender num país como o nosso. Não desista. Acho que num momento tão difícil como esse que a gente está passando, é o momento da gente pensar lá atrás o porquê que nós começamos os nossos negócios. O porquê que a gente se aventurou nesse universo do empreendedorismo. Eu tenho certeza que para a grande maioria de vocês a resposta não vai ser para ganhar dinheiro. Não vai ser. A gente iniciou isso para dar melhores condições de vida àqueles que a gente ama. A gente iniciou isso para honrar as pessoas que abriram o negócio antes da gente, né? Então isso é que tem que ser, nesse momento, um fator motivador para a gente. A história de Alagoinhas, né, nos mostra que já passamos por diversas outras crises e vencemos. O povo de Alagoinhas é um povo desbravador, né? Desbravamos a citricultura, desbravamos as ferrovias, desbravamos o petróleo, né? Somos desbravadores. Ousamos, Francisca, transformar, né, as planícies alagadas de Alagoinhas no melhor comércio do litoral norte do estado. Verdade. Alagoinhas gera recurso, é um dos maiores arrecadadores, geradores de recursos para o estado da Bahia, né? Então, assim, somos bons, né? Precisamos continuar, precisamos nos manter firmes. A história nos mostra que somos capazes de vencer. Já vencemos antes e vamos vencer novamente e vamos sair disso muito mais fortalecidos. Ai, gente, olha, sinceramente, vamos sim, Bruno. Eu acredito muito. É como eu fazia parte do projeto Empreender, que diz unir para crescer.
e é unir para crescer mesmo, e juntos sim, juntos somos mais fortes, e as forças empresariais estão aí juntas comigo, com vocês. Eu estou vendo aqui o pessoal da Capim Cheiroso dizendo parabéns pela entrevista. Bruno é o presidente que chegou na época certa para o bem do nosso comércio. Que bacana, da LN, Márcio Gomes. A cena também, Rubinho mandou, seu Alberto, parabéns pela entrevista da Loja da Música. Então, assim, isso é bem bacana, porque os empresários estão acompanhando e essa entrevista é voltada para vocês mesmo, empresas, empresários, comércio de Alagoinhas. Acreditem, né? Acreditem, aqueles que não são associados à associação comercial se associem, aqueles que não são associados ao CDL se associem, porque também uma entidade, ela só é fortalecida com a participação de todos nós. Então está na hora da gente realmente unir forças, né? Tanto com a CIA, tanto com o CDL, tanto com o Cicomércio, todas as entidades que são as nossas representações junto ao poder público. Com porque certeza. Eles precisam ser fortalecidos. Então, assim, vamos abraçar todos essa causa, porque nós temos certeza, como o Bruno falou, nós vamos passar por isso e vamos sair muito mais fortalecidos. E não se esqueça que vocês estão dentro de um comércio que é forte, é um comércio que tem a sua história dos alagados, né? Exatamente, Bruno, tem a sua história, é um comércio forte e a gente acredita na força empresarial desse comércio também. E até a próxima semana, estou aqui com a Fran novamente. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês. Toque sua vida com segurança. Aprovatecorretora.com.br. Ideal Físio. Nós temos a equipe ideal para cuidar de você. Oficina de cabelos, nossa estrela é você.